seja bem-vindo ao Ambiente Valverde, um podcast que trata sobre meio ambiente, carreira, sustentabilidade. E hoje, o Ambiente Valverde com uma cara diferente, porque o meu amigo José Valverde hoje ele está num evento, organizando, o Ambiente Valverde hoje organiza um evento, certamente o evento mais importante de resíduos sólidos do ano, tratando sobre os 20 anos da política de resíduos sólidos, com grandes convidados, como o deputado Arnaldo Jardim, a professora Consuelo, e grandes nomes do setor. E hoje a gente vai conversar com dois também grandes convidados do setor de resíduos aqui. Já queria aproveitar e agradecer aí terem aceito o nosso convite, participar com a gente. Jorge Romano e Gabriel Pedreira, das empresas do Reciclômetro e também do Waste Bank. E a gente vai conversar então um pouco sobre a tecnologia de vocês, o trabalho que vocês fazem na empresa de vocês. Interessante que lá em 2004, quando eu conheci o Valverde, pensar que hoje o resíduo, a gestão de resíduos seria um negócio efetivamente, era quase que um sonho, uma idealização. Ali em 2004, quando a gente começava a entender o começo das questões ambientais aqui no Brasil, apesar de já terem muitas normas anteriores, já ter a questão do crédito de carbono já bem avançado, mas efetivamente no Brasil a gente ainda engatinhava sobre esses temas, né? E aí, primeiro agradecer, então, obrigado vocês estarem aqui com a gente. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Eu também estou muito feliz pelo convite, né, de participar desse podcast, poder falar um pouco da nossa solução. Meu nome é Jorge, como eles já falaram. Eu sou da RIS Inovação e Sistemas, que se dedica quase 100% na elaboração do sistema Reciclômetro. Eu também tenho uma outra empresa, a IDT, que trabalha mais na área de infraestrutura, inteligência artificial, mas é um outro ramo. Uhum. E estou muito feliz aqui e agradeço muito a oportunidade de participar. Agradeço em nome do Ambiente Valverde. Você também, Gabriel, muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui no canal do Zé, um grande amigo, e participando desse bate-papo aqui com o Jorge, que eu fiquei muito contente de conhecer, porque eu conheço o Reciclômetro e assim, a gente sempre procurou conseguir conectar com o Reciclômetro, e hoje aqui vai participar de um podcast ali conosco. Você participe, eu estou aqui do lado do Jorge, que é um prazer, e junto com você, Luiz, obrigado. E Zé, que evento maravilhoso, obrigado pelo convite. 20 anos da política que mudou a forma de ver os resíduos. Eu que venho de uma família que eu já tive do outro lado, era um operador de resíduos, um operador de reciclagem, e a tecnologia foi trazendo a gente para esse ramo onde nós estamos. Então, muito obrigado, muito contente aqui. E obrigado também, meu amigo José Valverde, que está aqui do lado, vizinho aqui do estúdio, dando continuidade ao evento. E queria então aqui aproveitar, Jorge, então como a gente conversou aqui no início, né? Hoje é muito interessante a gente pensar que realmente a gestão dos resíduos sólidos por si só virou vários negócios, se transformou em vários negócios realmente lucrativos e interessantes, não só financeiramente, como para o meio ambiente, para a sociedade como um todo. E queria saber um pouquinho mais, então fala para a gente um pouco mais do Reciclômetro, como que surgiu. Como é que eu cheguei nisso, né? Olha, nós começamos a desenvolver o Reciclômetro desde 2016. Sinceridade, eu não tinha nem noção do que era esse mundo da reciclagem. Uhum. Eu tenho uma carreira de praticamente 4 décadas na área de tecnologia, 3 dessas décadas voltadas só para trabalhar em grandes empresas, bancos e também na universidade. E em 2015 eu me aposentei, eu tenho uma certa idade também já, mas... E fui buscar o que fazer. E acabei conhecendo o Jair, que é presidente da FEPACOR, e ele tinha uma necessidade, não para a logística reversa, que nem se falava muito disso há 10 anos atrás, mas para a gestão das cooperativas, que eram empresas que, para o meu ponto de vista do mundo que eu vinha, pequenas, né? Sim. E eu não via assim um grande... Mas eu falei, bom, vamos desenvolver alguma coisa para a gestão. E qual foi o desafio?
que eu enxerguei e falei assim, puxa, vamos me dedicar a isso um tempo, né? Um tempo na época. É trazer a complexidade do código que eu sempre trabalhei com as grandes empresas e no setor bancário também, na parte de segurança, robustez, disponibilidade, para uma interface fácil para o usuário desse contexto das cooperativas. E a gente conseguiu, e o reciclômetro nasceu dentro da cooperativa. Então eu buscava saber o que ele conhece. Essa abstração, para quem é do mundo de tecnologia, ela não é simples. Mas com o tempo eu comecei a me habituar a isso, a tentar ver como é que o outro, o usuário, enxerga a tecnologia do que o técnico falar sobre tecnologia, que para ele parece ser algo muito simples. Do outro lado, o que é óbvio para a gente não é óbvio para ele. Senão o usuário nem vai utilizar aquela Exatamente. ferramenta. Então, eu parti sempre do que você conhece. Então, a partir do conhecimento do usuário, a interface, nós construímos interfaces amigáveis e, ao mesmo tempo, deixando todo o trabalho que não é do conhecimento desse usuário. Por exemplo, para a emissão de uma nota fiscal, ele não tem que conhecer nada de fiscal hoje. Ele não precisa conhecer de contabilidade, não precisa conhecer nada. O que ele precisa conhecer? Qual é o resíduo que ele quer vender? Isso ele conhece. Qual é a quantidade, para quem ele vai vender e qual é o preço. O restante, ele não tem que se preocupar. Então, foi aí que nasceu o reciclômetro. E com o tempo, 2 anos depois, 2018, apareceu uma oportunidade para as megas, as CMTs, né? Centrais mecanizadas aqui da cidade de São Paulo, precisavam de um sistema. Eu já tinha uma grande parte já desenvolvida, saí na frente na época daquele pessoal que entrou também nessa licitação, e eu tive que desenvolver pouca coisa para chegar no objetivo deles, e acabei entrando para as 2 CMTs, o sistema para a gestão dessas CMTs. E depois eles ampliaram para todas as cooperativas habilitadas da cidade de São Paulo. Hoje eu tenho outros clientes também fora da cidade de São Paulo, mas são poucos. Uma porque eu não me dediquei em marketing, em divulgação. E agora eu estou mudando um pouco essa cabeça, por isso participando agora da feira. Eu também tenho, como eu falei, outras iniciativas na área de tecnologia. E eu sempre... Mas agora eu estou tentando colocar um foco maior ainda e tentar buscar essas parcerias, buscar essas integrações. Então foi assim que nasceu o reciclômetro. Legal, Jorge. Interessante aí como que nasce, né, o reciclômetro. Muitas questões de sustentabilidade e meio ambiente surgem de 2 pessoas que se unem eventualmente numa ideia que começa de uma forma, depois até se transforma numa forma um pouco mais prática e diferente. E como que funciona efetivamente o residômetro? O reciclômetro. Bom, ele tem praticamente 4 principais, resolve 4 principais operações das cooperativas, que é a parte de coleta. Então, como é que você coleta? Eu tentei traduzir isso dentro do sistema da forma como eu coloquei. A parte de produção, que é a parte de separação, estocagem, a parte de vendas e uma parte financeira. Então, praticamente esses 4 pilares, né? Interessante. Então, na época, eles tinham caminhões, então o controle, você tem os dados de coleta, o que efetivamente virou produto para venda, a parte de venda em si e a parte depois de controle financeiro, inclusive com conciliação bancária. Eu não tenho parte fiscal, contabilidade, eu não tenho algumas lacunas aí. Mas não é propósito disso mesmo. A cooperativa, ela não tem um contador dentro de casa, ela contrata uma contabilidade.
ela tem uma série de serviços que são terceirizados. O que ela precisa ter controle é daquilo que efetivamente ela opera. Então é dentro desse contexto que a gente veio evoluindo o sistema. A gente está evoluindo até hoje. E o que é diferencial também do nosso sistema é o atendimento de suporte mesmo. Então nós temos um atendimento que é muito rápido. A cooperativa, tem cooperativa que às vezes ela faz uma operação 1, 2 vezes no mês e ela abre um chamado para lembrar como é que faz e a gente pega na mão, faz e vão. Então ela opera, ela acaba perdendo, isso as menores, né? E também a parte de suporte e também a parte de velocidade e deixar que o sistema haja por trás e ele só opere, como eu falei para você, informando aquilo que ele sabe. Um exemplo que eu posso dar agora, assim, recente, que está recente, nessa semana passada, teve uma decisão do STJ revogando o PIS e COFINS, a isenção. E eles ligaram lá, como é que eu ponho isso, como é que tal. Nós explicamos assim, paliativamente, para resolver a questão do dia, mas no dia seguinte isso já estava automatizado dentro do sistema. Então você fala, continua operando com você não precisa se preocupar que o próprio sistema vai gerar a sua nota fiscal com dentro da lei e isso está mais do que testado, porque praticamente todas elas hoje participam da logística reversa e não tiveram nenhum problema com as notas emitidas pelo sistema. Bacana. Bom, bastante coisa para perguntar, Jorge, mas a gente tem hoje vai ser um podcast um pouquinho curto. Então, eu também queria aproveitar, Gabriel. Queria ouvir também sobre a Westbank, por favor, apresentar para todos nós os ouvintes aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E é muito legal escutar o Jorge, porque os pilares do Westbank, ele também vem de trazer um produto e um serviço, que é um produto e serviço financeiro, para uma camada do setor da reciclagem que muitas vezes não consegue um atendimento humanizado, especializado, simples, objetivo, direto e claro. Né? Então, o Westbank é uma conta digital com os serviços básicos digitais, um Pix, um TED, um pagamento de boleto, de um tributo, de um código de barras, de uma recarga de celular, que nós chamamos de serviços financeiros, e alguns serviços não financeiros, como, por exemplo, uma apólice de seguros de acidentes, que a gente tem uma parceria com a Top Marine, uma telemedicina, que nós temos uma parceria com a Einstein, uma consulta, uma aquisição de um medicamento em farmácias com desconto e, por fim, até mesmo uma assistência funerária completa em caso de uma fatalidade. Então, que a gente chama de saúde e proteção. Nós temos o Alô Reciclagem, que é uma tecnologia de telefonia e dados, onde não se perde o número, com dados sociais, com uma franquia de dados sociais, dentre outros alguns serviços. E por que a gente tem tudo isso? Tanto eu quanto os meus sócios, nós viemos da cadeia da reciclagem, nós éramos gerenciadores de resíduos, no caso eu e minha família, no caso da família Machado, do Dinho, do Léo e da Pri, eles eram aparistas, e como eles criaram um sistema ERP há 20 anos atrás para cuidar do negócio do pai, e o negócio do pai resolveu uma dor na cadeia e hoje é um sistema que atende mais de 5 mil clientes no Brasil, pequenos, médios, grandes, normalmente são empresas jurídicas, não cooperativas. Nós temos poucas cooperativas, nós temos interesse em levar sistemas para a cooperativa, mas hoje nosso principal foco são empresas, operadores da reciclagem de maneira geral, sem distinção de qual persona ele se encontra. E eu, do outro lado, como um gerenciador de resíduos, eu realizava pagamentos
diários e tinha que ser em dinheiro. Estou falando isso há 20 anos atrás. Só que quem diria que, não quero mais dinheiro vivo aqui no pátio, vamos abrir conta no Banco do Brasil. E não abrimos nenhuma conta, por desinteresse econômico naquele autônomo que não tinha um histórico financeiro. Daí eu criei uma moeda lá e o desenrolar dessa moeda, que chamava Cents, encontrei um grande empresário do mundo financeiro, que foi o Eduardo Gouveia, e ele falou, pô, você tem nome de banco, você faz operações bancárias e está brincando de banco imobiliário. E daí ele me levou para o Itaú, o Grupo Stefanini, e ali em 2015 a gente começou a virar um banco digital, que também não passava na nossa cabeça ser um banco, porque para mim a gente não era uma família Setúbal, não era nosso objetivo, né? Então a gente criou um banco digital e hoje nós temos muito orgulho de ter uma conta digital integrada ao sistema ERP, que funciona como uma conta operacional de grandes movimentações para as empresas jurídicas, mas para a base da cadeia, catadores autônomos, cooperativas e cooperados, nós trazemos o que nós chamamos de dignidade financeira. Né? Que é onde a gente traz produtos de alta qualidade, como eu mencionei alguns aqui, Albert Einstein, como uma telemedicina do Einstein, o Alô Reciclagem. O Alô Reciclagem foi uma coisa muito legal, porque eu percebi que de 3 em 3 meses, 90 em 90 dias, o seu João, hipotético, parava de acessar a conta do Waste Bank com dinheiro. Eu falei assim, o seu João morreu, vamos achar a família dele para devolver o dinheiro. Eu chegava lá, o João estava vivo. Eu falei, seu João, por que você não está usando mais sua conta? Ele falou assim, rapaz, eu perdi o meu número porque era pré-pago, 90 dias sem pôr crédito, a telefonia toma o número. Então eu falei assim, eu tenho que resolver isso, senão de 90 a 90 dias eu vou perder meus clientes. Aí nasce o Alô Reciclagem, que um dos benefícios dele é que o número nunca expira. Ele pode não ter dados, mas o número nunca expira. E a gente trouxe uma internet de 8 gigas por R$23. Então a gente traz um produto de qualidade, opera na rede TIM ou Vivo, mas com acesso facilitado e atendimento humanizado. Esqueci a senha. A gente atende rapidamente com um humano, não um chatbot. Né? Como que eu faço para trocar de device, de aparelho? Como que eu faço para fazer um Pix, minha chave, etc, etc. Então a gente vai trazendo. Então, hoje, a gente é uma plataforma tecnológica, um hub de tecnologia, mas que traz produtos profissionalizantes para prosperar e crescer a cadeia da reciclagem, que é uma cadeia da onde nós viemos, aonde nossas famílias conseguiram conquistar o que hoje a gente acredita que a gente tenha uma boa qualidade de vida, veio através dos resíduos, né? Mas ao mesmo tempo compartilhar conhecimento e acesso para essas pessoas. Esse é o nosso objetivo como grupo e como Waste Bank. Nossa, bacana, sensacional, Gabriel, interessantíssimo. E até aproveitar um pouco, começando até com você, Gabriel, mesmo, desde 2015 até hoje, né, a gente está aqui, vizinho nosso aqui, o evento sobre os 20 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e todos os grandes nomes até, né, o Valverde, ele é fantástico nisso, ele consegue agregar muitos nomes importantes, principalmente da questão de meio ambiente, resíduos sólidos. E aqui, nesses 20 anos, eles estão trazendo todas essas mudanças, né, de como que foi desde que a lei foi publicada. Eu lembro, eu e ele, chegando para algumas empresas, desde que, assim, no ano que a política foi publicada, ele falou, vocês estão se preocupando com os planos de gestão, de gerenciamento? E ninguém estava ainda se preocupando naquela época, e com o tempo isso realmente veio, a lei pegou, que é coisa só de Brasil, né, que a lei não pega. E queria ver de você, Gabriel, então desde 2015, quais foram os maiores desafios e como que está hoje a Waste Bank, né, comparado ali com 2015? Luiz, muita coisa evolui, né? Tem altos e baixos. Olha, a gente diz que empreender no Brasil não é coisa para forte. Não é para amador. Não é para amador. E nós estamos enfrentando, inclusive agora, que o Jorge comentou do PIS e COFINS, uma nova reforma tributária.
E essa nova reforma tributária, que é o IVA, dos créditos, do PIS e COFINS, isso impacta imediatamente a base da cadeia, o insumo. Exato. Porque quando você tributa, tem mais impostos em cima do seu negócio, automaticamente o valor você tem que embutir esse valor no seu negócio. Só que você não vende maior, mas tem que comprar menor. Então existe uma conversa Valverde, Jardim, que a gente precisa, a PEC, ela precisa ser assinada, porque isso é muito importante na temática do setor da reciclagem. Mas dizendo hoje, especificamente sobre a sua pergunta, eu acho que a gente nota o ganho de importância da temática resíduos. Sim. O que há muito tempo atrás a gente era chamado de lixeiro, cheiroso, ou tinha invisibilidade. Eu acho que hoje resíduos está numa pauta ministerial. É uma vertical de governo, isso denota a importância que a temática ganhou. Hoje nós temos pós-graduação, MBA, graduações especializadas na temática ESG e resíduos. Isso denota a importância sobre o tema. Né? Descarbonização. A cadeia de resíduos tem um potencial enorme de descarbonizar e a questão de carbono é uma vertical importância mundial. Né? A questão de insumos, reaproveitar a matéria-prima e minimizar a nossa pegada ecológica de extração, o ciclo de vida dos materiais, ganhou notoriedade. Então, logicamente, quando você tem uma política robusta, que ela não está 100% implantada, mas ela está em uploading, né? Ela está cada vez mais enchendo um degrau acima, aumentando essa barreira. A gente vem conseguindo identificar melhorias para quem trabalha no setor. E não só melhorias, também possibilidade de fazer negócios. E quando você faz melhorias e bons negócios, é o consumidor que ganha. Claro. Né? Ele que ganha qualidade, ele que ganha sustentabilidade, ele que ganha importância nisso. Então, o Waste Bank, nossa sede do Waste Bank fica em Campinas, São Paulo, próximo. A gente é considerado um negócio social, uma startup social. Então, se empreender no Brasil já é difícil, empreender no Brasil com um negócio social é mais desafiador ainda. Mas a gente consegue desenvolver e estamos tendo boas parcerias com as cooperativas, né? Nós temos um bom diálogo com as lideranças, com as empresas, com os sindicatos, e eu acho que cada vez mais, quando a gente tem essa oportunidade de sentar e conversar, a gente consegue talvez criar collabs, criar parcerias, onde os negócios ganham, trazendo efetivamente geração de caixa, e essa geração de caixa se transforma em mais produtos e mais serviços para a sociedade, né? Então, bacana. Eu vejo que essa evolução com a política melhorou muito o setor, de maneira geral. E agora o próximo passo é a PEC e que essa reforma tributária olhe para o setor da reciclagem com uma diferenciação importante. Posso, só para não consumir, mas só mais um detalhe? Claro, com certeza. Nós precisamos ver a reciclagem como uma metáfora ou um paralelo ao setor de transporte no Brasil. MEI. O MEI tem o MEI caminhoneiro, que é um diferencial para o setor, que tem muito autônomo, que tem uma peculiaridade muito grande. Nós tínhamos que ter um MEI catador. Nós tínhamos que ter as mesmas, algumas ações que foram tomadas para o setor de transporte de combustível, elas são muito aplicadas para o nosso setor. Então, a gente tem que ter uma frente parlamentar forte, nós temos que ter uma articulação de advogados, juristas, muito forte para a gente conseguir dar aquele próximo passo agora,
que a gente estava falando de cada hora subir um degrau, e eu acho isso muito importante. E é o que o Valverde mais tem feito junto aí também com o deputado, com todos. Realmente é bem importante. E também queria ouvir de você, então, Jorge, como que já saiu da aposentadoria, voltou aqui para o setor, como acabou de dizer, quer dizer que está aquecido o setor, não é isso? Está aquecido e hoje é um dia que demarca muito isso, a minha felicidade de participar desse setor agora, principalmente conhecendo aqui o Gabriel. Estou muito feliz de conhecer você também, Jorge. Então, muito legal, então assim, eu estou muito feliz, empolgado, e dentro do que o Gabriel estava dizendo, você vê, a oportunidade dessas sinergias de gerar maior valor, mais serviço para o catador, que também está dentro de uma certa forma sendo incluído, né? Então ele falou do MEI catador. Hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, em vários locais, né, mas o que eu conheço mais é da cidade de São Paulo, existe programa para os catadores que as próprias cooperativas promovem, que o catador entrega o que ele coleta na cooperativa e ele é remunerado por isso. Então, se ele fosse um MEI catador, ele mesmo emitiria a nota para a cooperativa e ele entraria nominalmente, legalmente, nessa cadeia mesmo. Hoje, ele depende da cooperativa indicar que aquele material veio dele. Então, o meu sistema controla isso também e controla toda uma parte financeira desse catador. E aí, com o banco, eu falei, puxa vida, se tivesse aí um programa onde... E eles têm que fazer pagamentos, adiantamentos. Você está falando da Rede Sul ali, com o pessoal da Rede Sul. A Rede Sul é o principal. Tem outras agora que também... agora fazendo? Que legal. Tem outras fazendo em São Vicente, já tem em São Paulo, já tem uma segunda fazendo também. E já tem um outro programa que já entrando com umas 4 ou 5 cooperativas com a mesma iniciativa. Então, isso traz realmente dignidade para esse povo, né, e acaba sendo inserido, né, de uma forma... E a ideia aqui dessa sinergia, Gabriel, olha só, toda a movimentação que é feita hoje da cooperativa pagar o catador, muitas vezes é no Pix do tio, da irmã, de alguém que... Não tem uma rastreabilidade tão forte e ainda não amarra aquele indivíduo. Né? Então eu acho que a sinergia entre a gente aqui, se pudesse implementar algo assim, facilitaria até para a cooperativa, dar um clique ali, já transferiu, e ele tem também uma conta que é dele e poder também administrar. Então assim, eu estou muito feliz, eu fico... E isso que o Jorge comentou, dele entregar numa cooperativa com nota, o crédito da reciclagem chega na ponta. Chega na ponta. Então, tipo assim, ele não só tem todos os benefícios. Eu sei, nós temos que conversar muito, porque eles vão falar, mas os 75, 81 reais do DAS, que é um imposto, mas aquilo volta para ele em forma de crédito da reciclagem, volta o dobro em crédito da reciclagem, e ele tem a inclusão do INSS, ele tem a inclusão do Fundo de Garantia, que são os seguros previdenciários. Eu acho que daí a gente já tem uma pauta para trazer o Sebrae na mesa, né? E conversar, porque o Sebrae é um grande articulador sobre essa capacitação da educação financeira chegar nas pontas vulneráveis, porque eles ficam achando que fica fugindo. E hoje não dá mais para fugir do fisco. O PIX, CPF, essas coisas, a sua movimentação, a sua vida financeira está muito pública hoje. E sabe um detalhe que esse tipo de situação já aconteceu com a cooperativa. A própria cooperativa, por ser, de uma certa forma, informal, há pouco tempo atrás, eu acho que no Brasil deve ter muita gente assim trabalhando dessa forma, por não ter acesso à tecnologia, não saber dos processos burocráticos para poder participar desse processo da logística reversa, ela repassa esse material para aquele que tem essa capacidade. E acaba só atingindo para quem tem e sabe desenrolar essa burocracia. Então, a cooperativa hoje já está entrando, grande parte delas já estão entrando, e agora é possibilitar mais um degrau, que seria o catador final, que é aquele da rua mesmo. Né? Então, é uma evolução. Sem dúvida.
Um grande ganho social isso. É uma evolução. Muito bom. Bom, infelizmente, a gente chegamos ao final, a meia hora passa muito rápido e as pautas que estão surgindo aqui, esse encontro eu já vi que vai ser ótimo não só para o público do Ambiente Valverde, mas também para o próprio setor de resíduos sólidos aqui. Acredito, torcer para que saia muitas parcerias aí e outras ideias que melhorem ainda mais tanto a Reciclômetro, como a Waste Bank, mas como todo o setor de resíduos. E então te agradecer também que assistiu com a gente até aqui. Se você não conhece ainda Ambiente Valverde, chegou aqui nesse episódio, se inscreva no canal, veja os outros episódios e venha com a gente e participe dos próximos episódios também. De novo, agradecer ao José Valverde, que está aqui do lado, no evento dos 20 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e agradecê-los novamente por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu agradeço, bom dia para todos e obrigado pelo bate-papo aqui. Bom, muito obrigado. Até o próximo.